agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Boa noite, torcida azul, estamos chegando. É o Resenha 5 Estrelas começando agora. Vem com a gente neste bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Aqui no programa você fica por dentro dos principais assuntos da Raposa. E para ficarem sempre por dentro e ligados conosco, siga as nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site radio5estrelas.com, isso mesmo, hein? radio5estrelas.com sem o BR. O nosso Twitter é facinho, @5estrelasRD. E o Instagram é Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar no seu celular através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e para iOS. Então baixe o nosso app. Lembrando que postamos o Resenha 5 Estrelas no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos sempre do nosso Cruzeirão Cabuloso. Então vamos juntos! No Resenha 5 Estrelas de hoje tem as informações da semana de treinos da Toca da Raposa. Tem ainda sondagens recebidas pelos goleiros estrelados, hein? Pois é. E também teremos as últimas notícias do Cruzeirão Cabuloso. E para comentar tudo isso aqui comigo hoje, está o comentarista João de Castro. Boa noite, João. Vamos juntos, hein? Vamos juntos falar de Cruzeiro em mais um Resenha. Olá, Matheus. Olá, amigo ouvinte. Vamos embora falar de Cruzeiro mais uma vez, nessa sequência interminável de empates, né? O Cruzeiro vem aí desse empate contra o Botafogo, o quarto empate seguido. A gente fica assim, somou 4 pontos, mas ao mesmo tempo deixou 8 pelo caminho, né? Então vai se afastando do G4, não vai conseguindo engrenar na competição. Acho que o jogo teve algumas coisas interessantes, né? Ataque funcionando, a defesa, por sua vez, batendo cabeça. Tem sido aí um pouco dos sintomas desse Cruzeiro na temporada, né? Especialmente agora na Série B. Quando a defesa funciona, o ataque não deixa sua marca. Quando o ataque marca, a defesa acaba entregando e o Cruzeiro não vai conseguindo vencer os jogos. Tem muita coisa, tem preparação para a partida contra o Avaí também, enfim, vai ser um papo bem legal, tenho certeza, e já conto com você que está nos ouvindo aí para participar, deixar também os seus comentários, incorporar aqui, né, na sequência do resenha, na sequência dos nossos fóruns, essa discussão que vai ser para lá de especial. Está aí o nosso comentarista da noite, João de Castro. Após o último compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro, o empate por 3-3 diante do Botafogo no Rio de Janeiro, o Cruzeiro segue durante toda esta semana realizando treinamentos na Toca da Raposa 2. E pela primeira vez, desde que assumiu o comando do time estrelado há pouco mais de um mês, o técnico Mozart tem toda a semana para trabalhar a equipe. Mozart disse que pretende usar este período para corrigir erros, fazer alguns testes e ajustes pontuais no time do Cruzeiro. E o lateral esquerdo Jean Vitor falou justamente disso, a importância de ter uma semana sem jogos para ter mais tempo de treinamentos para ajustar o time, e também falou da importância de somar 3 pontos em casa. Então vamos ouvir o lateral esquerdo do Cruzeiro, Jean Vitor. Desde que eu cheguei, eu venho falando que sou mais um que vim para ajudar, para estar ajudando o clube, ajudando meus companheiros, e nada mais com o trabalho realizado no dia a dia para a gente ir conquistando esse espaço. E quem tem a ganhar é somente o clube, então eu estou aqui para ajudar o máximo possível e ajudar o clube a conquistar os objetivos. Primeira semana cheia de trabalho, então a gente usa aí para ajustar detalhes físicos, técnicos, táticos, então é de suma importância, né, ter esse tempo, um calendário tão corrido, tão cheio como esse nosso. A gente aí fica feliz com essa semana cheia de trabalho para fazer todos os ajustes necessários. Eu acredito que é importante estar sempre pontuando, mas é importante também numa Série B tão difícil como essa, a gente está fazendo valer esse fator casa. Então é sempre importante a gente estar aí ajustando, fazendo os ajustes necessários para alcançar, né, esse equilíbrio tanto defensivo como ofensivo e conquistar os 3 pontos tão importantes para nós. É um clube tem bastante jogadores de bastante qualidade, então a gente sabe
os perigos, né, que eles vão trazer para nós. O professor Moza já deve estar trabalhando aí em cima do que o time deles vem para apresentar contra a gente, e a gente vai estar preparado aí para conquistar os 3 pontos. E esses 3 pontos que vier, essa vitória vai ser importante para a gente aí começar uma caminhada boa em busca do acesso. Está aí, ouvimos a entrevista do lateral esquerdo Jean Vitor. Agora, em relação aos jogadores que estiveram disponíveis na última rodada, o treinador terá algumas baixas, porém terá também algumas voltas, alguns retornos importantes. O volante Rômulo volta a ser opção após cumprir suspensão. Já o lateral direito Raul Cáceres e o zagueiro Ramon serão desfalques. Isto porque os dois tiveram lesões detectadas. Cáceres sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele deixou o jogo no último sábado ainda no primeiro tempo. Uma infelicidade, né? O Cáceres vinha voltando de uma otite, dor no ouvido, e agora sofre uma entorse no tornozelo esquerdo. Por sua vez, o zagueiro Ramon teve detectado uma lesão na parte posterior da coxa direita. Os jogadores já iniciaram o tratamento de recuperação. Então segue a preocupação para o técnico Moza, porque são 2 jogadores importantíssimos. Tanto o Cáceres na direita, quanto o Ramon no comando de zaga. A opção para a vaga na lateral direita é Norberto, que inclusive entrou no lugar de Cáceres na partida, e para a zaga, Rodolfo, que também entrou durante o último jogo, deverá formar parceria com Léo Santos e será o substituto de Ramon. Até aí nenhuma surpresa, né, João? Norberto já apareceu no time em outras ocasiões e o zagueiro Rodolfo deverá ser a primeira oportunidade aí como titular, deverá ser titular neste próximo jogo. Então é isso mesmo, né, João? É verdade, Matheus. Assim, o Norberto tem até agradado, né? Eu acho que ele tem apresentado um futebol ali no mínimo no mesmo nível do Cáceres. Eu vejo muita gente até preferindo o Norberto. Acho que são 2 laterais, né, de participação ofensiva até aqui tímidas, mas o Norberto acaba tendo um pouquinho mais de presença, tem buscado mais a linha de fundo, conseguido construir um pouquinho mais também de articulações com o Bruno José. Pode ser, acho, né, com certeza, na ausência do Cáceres, deve ser a opção do Mozart, e acho que agrega, sim, ao time, é uma opção bastante sólida. Já o Rodolfo, no lugar do Ramon, né, acho que vai ser também uma opção, é a opção esperada, e acho que pode acrescentar ao time, né? O Léo Santos tem atuado muito bem, tem incorporado força à bola aérea do Cruzeiro, um fundamento que o Rodolfo também domina muito bem. O Ramon já acho que não vive o melhor momento, né, com a camisa do Cruzeiro. Na partida contra o Botafogo teve um lance lá de uma escorregada que ele tenta ajeitar com a cabeça, uma pichotada, digamos assim. Não acho que ele teve culpa concretamente nos gols, mas tem sido mais irregular, né, nesse ano do que havia conseguido ser, por exemplo, na temporada passada. Então eu acho que o Rodolfo chegou, né, aí é uma contratação que visava dar mais qualidade técnica, mais experiência ao setor defensivo, e que a sua titularidade, inclusive, era um projeto, né? Acho que o Mozart já pensava nisso para a sequência da temporada. Com a lesão do Ramon, isso se antecipa. Imagino que vai ser a escolha natural dele. E estou confiante, sim. Acho que o Rodolfo fez uma aparição interessante, né, na estreia dele contra o Botafogo, e pode agora, sim, dar sequência ao seu trabalho, provavelmente como titular. Se no setor de defesa não resta muitas dúvidas, no ataque, o técnico Mozart certamente terá uma pulga atrás da orelha, principalmente para definir o centroavante titular, já que Marcelo Moreno entrou diante do Botafogo e marcou 2 gols. O que você faria, João? Já escalaria o Moreno de titular na próxima rodada, tendo em vista que Rafael Sobis não vem fazendo apresentações mais efetivas? É uma questão importante, Matheus, né? Se o Moreno já estaria pronto para jogar os 90 minutos, para começar a partida, enfim, ele jogava os 90 minutos, né, pela seleção boliviana antes da Covid, né, nas eliminatórias, principalmente já que a Copa América dele foi bastante comprometida, né, pela Covid. A gente não sabe o estágio físico dele nesse momento, inclusive de recuperação. Entrou muito bem, entrou tecnicamente bem, fisicamente bem contra o Botafogo e produziu aquilo que o ataque não tem produzido a temporada inteira, né? Eu gosto de lembrar isso, né? O Potker contra o Patrocinense fez 2 gols, né? E nessa partida contra o Botafogo, o Moreno fez 2 gols. E os demais atacantes do elenco têm 2 gols no máximo, né? A exceção do Felipe Augusto. Então são peças, né? O Potker já deixou o clube, mas o Moreno precisa, por exemplo, de mais tempo. 3º gol dele na temporada, e ele teve 2 partidas, né, pelo Cruzeiro, claro, e ele teve 2 partidas como titular só até aqui.
O Sobis, eu acho que ele não está justificando a titularidade, né? E o Mozart precisa repensar o ataque. E aí, independente do Moreno, né? Há outras opções, o Thiago, o Bissoli, né? Que ele poderia pensar o ataque, mas quando a escalação sai e a gente vê o trio Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis, a expectativa de que o ataque vai marcar gols vai lá embaixo, né? É um ataque muito improdutivo, que já teve muita sequência nessa temporada, né? O Mozart acrescentou um elemento para formar um quarteto ofensivo, que é o Marcinho, que tem tido um rendimento melhor, mas mesmo ao lado do Marcinho, esse trio não tem sido produtivo ofensivamente, não foi novamente contra o Botafogo. Essa semana o Mozart tem aí uma semana inteira de trabalho, acho que ele vai estar testando lá na Toca da Raposa alternativas, né? Até me espanta um pouco quando essa escalação do Cruzeiro sai novamente com um trio que já, né, não vou cravar que não vai dar certo, o futebol é dinâmico, mas que até aqui não fez nada para merecer essa sequência, ao passo que o Moreno, por exemplo, é merecedor desse espaço agora como titular, nas condições físicas, nas condições clínicas e que ele pode apresentar. Então não sei ainda, né, se o Moreno já está pronto fisicamente para atuar 90 minutos. O Mozart na coletiva disse que não era ainda uma certeza essa titularidade do Marcelo Moreno, até prestigiando o Rafael Sobis, é claro, mas eu imagino sim que a gente pode ter novidades e que pelo menos esse trio ofensivo que mais uma vez fracassou contra o Botafogo no primeiro tempo, Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis, seja desfeito, principalmente pela presença do centroavante, e aí o Marcelo Moreno larga na frente. Pois é, viu, João? Eu particularmente já iria de Marcelo Moreno. Sobis não vem jogando bem, vem colecionando partidas ruins jogando de centroavante, e o Marcelo Moreno é um jogador da posição, é um jogador que já balançou as redes contra o Botafogo, tem faro de gol, enfim, acho que o Marcelo Moreno já tem que ser o titular da Raposa ali na frente. E com os 2 gols marcados no último jogo, o boliviano Marcelo Moreno se tornou o jogador estrangeiro com mais gols marcados com a camisa celeste. O centroavante chegou a 51 tentos pela Raposa e ultrapassou o uruguaio Arrascaeta, que marcou 50 vezes. Moreno tem até o momento 132 jogos e está em sua terceira passagem pelo clube celeste. Então agora vamos ouvir o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, Marcelo Moreno, que falou sobre a marca alcançada com a camisa da Raposa, sobre o técnico Mozart e a sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Moreno. Cara, eu nunca pensei em me tornar o maior artilheiro histórico, né, da história do Cruzeiro, né, o estrangeiro com mais gols, mas sempre imaginei, sempre trabalhei para ser goleador, para fazer muitos gols e dar muita alegria pro torcedor. E eu recebo esse momento como um presente para todo o meu esforço, meu trabalho que eu fiz em todas as passagens que eu tive aqui no Cruzeiro. Trabalhei muito tempo para isso, muitas repetições de finalização, de cabeceio, de posicionamento, para poder fazer simplesmente o gol, que é o mais importante no futebol. E eu sou grato, com certeza, a todos os meus companheiros, né? Por ter me passado a bola, por ter me dado assistência, porque sem eles, com certeza, eu não conseguiria atingir essa marca. Então, estou muito feliz e eu tenho certeza que eu vou fazer muitos gols ainda com a camisa do Cruzeiro. Cara, estou me adaptando ainda ao trabalho dele. Eu venho de uma competição extremamente exigente, como é a Copa América, eliminatórias, e eu vejo que é um cara trabalhador, um cara de grupo, que monta o time como ele quer e ninguém muda isso, né? Então, aos poucos eu vejo que o caráter está falando muito durante o dia a dia. É um treinador extremamente tático e tomara que ele possa encaminhar o Cruzeiro às vitórias que a gente precisa, a jogar bem, a ganhar, que é o mais importante nesse momento para a gente. Eu acredito no trabalho dele, acredito na nossa equipe e eu tenho certeza que pouco a pouco a gente vai melhorando e vai saindo dessa situação que eu acho que não tem que ser do Cruzeiro. Não é uma situação do Cruzeiro, não é uma situação do clube. Eu acredito no trabalho de todos vocês, funcionários que estão aqui também, que estão deixando tudo para que essa fase possa passar o quanto antes. Então o treinador já sabe disso e eu vejo que ele está colocando esse ambiente para cima.
Aqui tá todo mundo focado no que é jogar bem e ele tá fazendo muito bem esse trabalho. Cara, é muito importante. Eu acho que o jogador se sente confiante justamente quando o treinador te passa essa confiança, né? Você se sente bem, se sente com vontade de querer ajudar. Então, isso foi determinante para eu voltar bem, né, da Copa América, das eliminatórias. E eu estava no meu melhor momento fisicamente antes de ir para eliminatórias. Eu falei numa entrevista aqui e enfim, estava à disposição do antigo treinador e dos meus companheiros. Mas com essa confiança, acredito que só tem a melhorar. Graças a Deus eu entrei, consegui contribuir com o time e isso é importantíssimo para o atacante. É difícil você analisar um jogo, porque se você vê os últimos 5 jogos do Cruzeiro, são muito parecidos. A gente sempre tem um lance determinante, uma bola que bate no nosso próprio jogador e entra, né, um escorregão do Fábio que acontece e a bola vai pro gol. E eu acredito que quem trabalha, cara, firme, forte, quem se dedica, a sorte chega também, né? A bola sobra, a bola pode entrar a favor e essa fase vai passar, porque a gente não merece todos esses empates que a gente teve, mas o importante na Série B é somar. A gente está somando de 1 ponto e isso é importantíssimo pra gente e agora é querer os 3 pontos de qualquer jeito, jogando sério, jogando com essa ambição de querer ganhar, mas unido, um grupo unido, que eu tenho certeza que vai sair dessa situação não difícil, mas ruim que a gente se encontra, porque as vitórias te dão muita confiança e que não aconteçam os mesmos erros que a gente tem feito nos jogos passados. Ouvimos o boliviano, flecheiro, atacante, centroavante, matador do Cruzeiro, Marcelo Moreno. E ainda falando sobre o setor de ataque do Cruzeiro, outro atacante que entrou e foi bem no último jogo foi o Wellington Nem, que fez a sua estreia. João, o que você achou dos primeiros minutos do Nem com a camisa azul? Se tiver condições, é outro que já pode aparecer entre os titulares? Olha, Matheus, eu gostei, viu? Ele entra na partida numa circunstância muito específica, né? Ele entra 1 minuto depois, o Cruzeiro passa à frente do marcador com o 3º gol do Marcelo Moreno e passa a ter uma busca de uma partida um pouco mais reativa, de buscar o contra-ataque. E a jogada mais perigosa que o Cruzeiro teve para conseguir matar o jogo, né, foi justamente no contra-ataque puxado por ele em velocidade, na falta dura cometida pelo Gilvan, que deveria ter sido expulso, né? É importante a gente até lembrar disso. O Wellington nem tinha cravado ali uma expulsão, né, numa jogada violenta em que ia em direção ao gol. Tinha conseguido um lance de expulsão do adversário. Infelizmente a arbitragem ali entendeu diferente, não fez valer a regra, inclusive no meu entendimento, e acabou ficando ali apenas no cartão amarelo. Em 20 minutos no campo, ele tinha esse desafio de mostrar um pouco mais de movimentação, de dar articulação de jogadas com velocidade, diferente das circunstâncias de iniciar a partida com 90 minutos. Acho que o Wellington Nem pode ser pensado também como uma das estratégias para mudança desse ataque inoperante que eu comentei agora há pouco com Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis, né? Acho que talvez a opção do Mozart, né, seja o Wellington Nem para poder mudar essa dinâmica ofensiva e não o Marcelo Moreno, embora eu ache que o Wellington Nem tende a estar fisicamente, né, pela sequência recente da carreira dele, no estágio até inferior ao Marcelo Moreno, e também não vai agregar condições técnicas e condições, principalmente físicas, diferentes a esse ataque. Então, acho que o Wellington Nem tende a seguir ganhando tempo, né, em minutos durante as partidas. Isso me chamou a atenção um pouco na forma que o Marcelo Moreno foi entrando no time, né? O Moreno foi recebendo poucas oportunidades, ali com o Mozart ainda, com o Felipe Conceição ele estava escanteado, mas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, recebeu 45 minutos pela primeira vez contra o Botafogo, até pela circunstância da partida, com o Cruzeiro em desvantagem, e correspondeu. Acho que o Wellington Nem tende a ser trabalhado dessa forma também, ganhando minutos na sequência das partidas. Ganhou os seus 20 primeiros agora. Acho que contra o Avaí a gente deve ter o Wellington Nem pelo menos aí meia hora no campo, talvez, como uma estratégia do Mozart, que já mostrou que tem optado por esses jogadores mais experientes, né, aos poucos, respeitando as condições físicas dele,
deles, né, buscando ganhar presença ofensiva, ganhar presença técnica e tática, né, através da organização que os jogadores experientes conseguem ter, né, e de uma dinâmica mais eficiente para o time. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela sua opinião aqui no Resenha, hein? Agora vamos estender o assunto aqui. Os goleiros do Cruzeiro, hein? Agora os goleiros do Cruzeiro. O capitão Fábio recebeu sondagem do Grêmio, a pedido de Filipão, novo técnico da equipe gaúcha. O ídolo celeste se encaixa no perfil buscado por Luiz Felipe Scolari, que trabalhou com Fábio no Cruzeiro durante o ano passado. Para o treinador, a contratação de um goleiro experiente é a prioridade no momento. O Cruzeiro vetou imediatamente a hipótese de saída do goleiro e as conversas não avançaram entre o tricolor gaúcho e o representante do jogador. Com 40 anos de idade, Fábio é o jogador que mais vezes vestiu a camisa estrelada. Foram 949 jogos. Ele está disputando a 17ª temporada à frente do Gol da Raposa. João, como você vê este interesse do Grêmio no nosso capitão, hein? É o jogador que mais passa confiança na equipe e tem uma identificação imensa com o Cruzeiro. Isto é muito importante, principalmente no momento atual do clube, concorda? Sem dúvida, Matheus. Eu acho que o Fábio, ele demonstra nesse momento um negócio importante que a gente tenta compreender, né? O Cruzeiro tem aí um elenco recheado de jogadores, né, como é no futebol, mais de 30 peças. E se a gente for pensar a capacidade que as peças do elenco do Cruzeiro têm nesse momento da carreira de chamar a atenção de clubes que estão na primeira divisão, o Fábio certamente é uma das poucas peças que poderiam promover esse tipo de interesse. O Cruzeiro tem hoje um elenco limitado, um elenco que carece de referências, e o Fábio é, sem dúvida, a principal referência do time. É claro, acho que nessa Série B ele teve algumas partidas em que foi instável, né? Acho que tem gols nessa temporada que a gente pode colocar na conta dele. Cara, todo goleiro vai ter isso, né? Nenhum goleiro passa incólume as possibilidades de uma bola defensável. A defesa do Cruzeiro é muito vulnerável. E ao mesmo tempo, né, em que a gente pode botar uns golzinhos aí na conta do Fábio, a gente pode botar outras tantas defesas excepcionais. Houve uma contra o Botafogo, né, por exemplo, né, cara a cara, já quando estava na reta final do jogo, em que ele sai muito bem no pé do atacante, faz uma intervenção importante, que não é comum a gente ver no futebol brasileiro, né? Muitos goleiros no futebol brasileiro não costumam ter esse tipo de intervenção, e que mostra que o Fábio ainda é um goleiro acima da média, né? A gente ouve muitas vezes falando assim, o Fábio já tá velho, tem que pensar na reposição do Fábio. O Cruzeiro não tá no momento de pensar na reposição do ano que vem, o Cruzeiro tá no momento de apresentar resultados hoje, e o Fábio é um goleiro seguro. Esse interesse do Grêmio reforça isso. O Filipão esteve aqui no ano passado, entende, né, que o Grêmio tem esse problema, ainda que tem o Breno, né, goleiro da seleção olímpica, vai ficar fora agora durante a Olimpíada, inclusive, mas, né, buscando se formar, o Grêmio carece desse goleiro experiente. O Paulo Vitor não dá conta desse recado, o Fábio é muito mais goleiro que o Paulo Vitor. O Filipão chegou ali, já entendeu essa importância, conhece o cenário econômico do Cruzeiro, mostrou esse interesse. E parece que o Fábio, né, quer seguir aqui no Cruzeiro, quer manter o seu compromisso com o time. Não é à toa que é o jogador com o maior número de partidas pelo clube. Ele está motivado, interessado em ajudar o Cruzeiro a retornar à Série A e por isso deve permanecer. Mas é uma situação que evidencia a importância do Fábio nesse elenco, né? Quem o Grêmio gostaria nesse momento de contar do elenco do Cruzeiro? Acho que a gente não conseguiria contar 5 nomes. Talvez não conseguiria contar 3. O Fábio certamente é o principal deles. E não é só o goleiro Fábio que recebeu investidas de outros times, não. O reserva imediato do camisa 1, goleiro Vitor Eudes, voltou a ser alvo de clubes portugueses. A Raposa recebeu o comunicado de interesse e terá uma conversa com o representante do jogador durante esta semana. O goleiro de 22 anos não tem a intenção de deixar o clube celeste no momento e deixará a diretoria cruzeirense decidir se aceitará ou não avançar com as negociações. Os times portugueses que têm Vitor Eudes na mira são Marítimo, Gil Vicente e o Sporting Braga. No ano passado, o Fluminense chegou a demonstrar interesse também no goleiro, porém não houve negociação. Em 2018, Eudes renovou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022. O valor da sua multa rescisória aumentou, passando para 160 milhões de dólares em caso de transferência para clubes brasileiros e 60 milhões de dólares para o futebol internacional. João, e esta possibilidade de negociar o jovem goleiro Vitor Eudes, hein? Qual é a sua opinião? A questão financeira pode pesar, não é mesmo?
Matheus, não só o Vitor Eudes, né? O Pastana chegou a comentar isso também, né? A importância dessa abertura de janela e de possíveis sondagens sobre as revelações do Cruzeiro. A gente pode lembrar que no ano passado o Cruzeiro acabou negociando, por exemplo, o Caio Rosa, né, durante essa janela. E a necessidade financeira do clube vai acabar justificando aí uma saída, duas talvez, de alguns dos ativos oriundos da base. É claro que o ideal, a gente esperava, especialmente agora depois do empréstimo do Lucas França, é que o Vitor Eudes fosse seguir a sua preparação para ser substituto do Fábio, mas ao mesmo tempo é um ativo importante que pode, né, gerar interesse aí do mercado europeu, como tem sido especulado, e que pode gerar uma renda importante, né, uma receita importante para o Cruzeiro conseguir liquidar alguns compromissos, né? A gente tem aí ameaça de novas punições, claro, a necessidade de colocar os salários em dia, e nessas horas a prioridade acaba sendo também a prioridade financeira. O Fábio, né, segue, né, muito provavelmente aí titular até o final da temporada. O Cruzeiro vai ter que pensar na sua sucessão, se não, né, para o ano que vem, em breve, e vai ter muito provavelmente que buscar um goleiro no mercado se o Vitor, né, acabar sendo negociado, e dependendo também da sucessão que for sendo construída, né? Claro, o Cruzeiro vai ter que buscar o Denis na base, por exemplo, para completar o elenco, vai pensar nessas possibilidades para manter o elenco atuando, mas é uma saída, né, que nesse contexto, né, de um elenco que está em reformulação, que tem poucas referências, é uma saída que não é a mais traumática, ou não está entre as mais traumáticas. É mais um problema futuro que o Cruzeiro acabaria construindo, né? A gente confiaria no Vitor para ser um sucessor, isso partindo do princípio que ele seja negociado, não é um dado, mas ao mesmo tempo tem problemas mais urgentes que o Cruzeiro precisa resolver. Por exemplo, a questão dos salários e das dívidas, né, que são, né, e das cobranças que chegam da FIFA. Então a gente deve ter algumas negociações e o Vitor acaba, sim, infelizmente, sendo um dos mais cotados para ser negociado nessa janela. Pois é, viu, João? O Vitor Eudes é um goleiro muito promissor, né? Um goleiro técnico. Hoje é o número 1 na linha de sucessão no gol do Cruzeiro. É o primeiro substituto do goleiro Fábio. Enfim, acho que pode ser um jogador bem interessante para o Cruzeiro no futuro. Não sei se uma venda seria bacana. Então, porque o Vitor Eudes, ele é muito técnico, é um goleiro muito promissor e eu acho que pode dar muitos frutos para o time do Cruzeiro. Então, eu, neste primeiro momento, se fosse a diretoria celeste, ficaria com o Vitor Eudes. Já que o jogador quer ficar, então não tem o porquê negociar, a não ser que as propostas sejam muito boas. Se chega uma proposta interessante para o Cruzeiro e também para o jogador, aí tem que liberar, né? Até porque o Cruzeiro vem precisando melhorar a parte financeira, mas se as propostas não forem tão interessantes assim, o melhor é o Vitor Eudes continuar no Cruzeiro. Agora eu pergunto pra você, viu, João? O goleiro Fábio está com 40 anos. O seu reserva imediato vem recebendo sondagens de outros times, né? Vitor Eudes. Mesmo com as dificuldades, acha que já é o momento de definir um substituto para o Fábio, visando no futuro próximo uma segurança maior para a posição? O que há muito tempo não é uma preocupação para o Cruzeiro, né, João? Então, Matheus, não acho que é o momento do Cruzeiro se preocupar com isso. É claro que isso é uma questão importante, né? Quem será o sucessor do jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, uma referência técnica importante, uma liderança, né, importante dentro do grupo. A gente sabe que a posição de goleiro é uma posição que costuma desenvolver muita identidade num clube, né? São em muitos clubes aqueles jogadores que passam mais tempo, que vestem por mais tempo a mesma camisa, de difícil reposição. É claro que isso é um problema, né? Quando a gente imagina que o Fábio vai parar e essa data não está longe, é claro que é um problema a gente imaginar a sucessão. Mas o problema imediato do Cruzeiro, por exemplo, é resolver a questão do acesso à Série A. O Cruzeiro precisa retornar à Série A, né? O Fábio é um goleiro que dá conta desse recado, né? É uma das principais referências desse time dentro do campo, faz participações importantes ainda nas partidas, faz defesas acima da média. Não dá, né, para nesse momento o Cruzeiro pensar que, né, que vai colocar nos jogos o sucessor do Fábio para ir testando, ganhando cancha, porque não é o momento disso, né? O momento é do Cruzeiro se afirmar no campo, vencer jogos, conquistar pontos para buscar esse acesso. Então não estou minimizando o problema, né? É claro que é um problema, haveria necessidade de, né, desenvolvimento dessa peça dentro do elenco. O Vitor Eudes
vem sendo preparado para isso, mas eventualmente o Cruzeiro, na necessidade financeira de arrecadar recursos, se desfazer do goleiro reserva, acaba sendo uma ação mais importante do que um ativo que atue com mais regularidade. Então acho que dá para ter um pouquinho de paciência com isso. Eu sei que a tendência é que isso se torne uma dor de cabeça em breve, né? Encontrar um goleiro confiável não é uma missão fácil. Antes mesmo do Fábio, o Cruzeiro teve dificuldades ali, né, em determinadas épocas, teve também dificuldade no momento da lesão do Fábio, o Gomes se afirmou muito bem ali em 2003, o Jefferson, quando chegou, por exemplo, no Cruzeiro, né, na sua profissionalização, não conseguiu se firmar no Cruzeiro, depois se tornou goleiro de Copa do Mundo. Enfim, é uma posição que tem muitos detalhes e muitos meandros, é uma preocupação importante que deve, né, fazer parte do horizonte do planejamento do Cruzeiro, mas para 2021 não deve ser prioridade, né? A prioridade é garantir as condições para que o Cruzeiro brigue pelo acesso e passe nesse momento por confiar num goleiro que tem a experiência e o talento que o Fábio tem. Valeu demais! Agora vamos aguardar e ver qual será o desfecho dessa situação envolvendo o Vitor Eudes. E agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Letícia Seabra para atualizar toda a torcida celeste e trazer o giro de notícias da Raposa. Chega pra cá, Letícia. É com você as últimas informações do Cruzeiro mais querido do Brasil. Boa noite, Matheus. Boa noite, torcida celeste ligadinha em mais um Resenha 5 Estrelas. Eu estou de volta agora com o giro de notícias, trazendo as últimas informações do Cruzeiro. Vamos juntos! O Cruzeiro publicou uma correção no edital de convocação da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, que votará a proposta de transformação da Raposa em clube-empresa. A data mudou para o dia 2 de agosto, uma segunda-feira, às 20h30, no Parque Esportivo do Barro Preto. Antes, o encontro estava agendado para o dia 26 deste mês de julho. Na reunião, os conselheiros deverão votar se aprovam ou não a mudança do Cruzeiro de associação esportiva para clube-empresa. No modelo proposto, o Cruzeiro será detentor de 100% do capital social, enquanto o eventual investidor controlará até 49% deste capital social. O Clube Estrelado segue se movimentando para quando for aprovado o projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados, que institui a Sociedade Anônima do Futebol. E agora, mudando de assunto, vamos falar de clubes interessados em jogadores do Cruzeiro. O atacante Thiago recebeu proposta do Marítimo de Portugal para assinar contrato de até 5 anos com o clube português. Segundo informações do GE, os representantes do jogador receberam a proposta e já repassaram a situação para a diretoria cruzeirense. A proposta é considerada boa pelo atacante e pelo seu staff. Além do ponto de vista salarial, a possibilidade de atuar no futebol português é vista como oportunidade de entrada no mercado europeu. Por esses motivos, Thiago tem o desejo de se transferir. O Marítimo disputa a primeira divisão do campeonato português. Agora, falando de jogadores lesionados do Cruzeiro, o zagueiro Eduardo Brock e o volante Matheus Barbosa iniciaram trabalhos com a preparação física em campo. E nos próximos dias, eles estarão liberados para retomar os treinamentos com o restante do elenco cruzeirense. O zagueiro teve uma lesão muscular na coxa esquerda, diagnosticada em um exame de imagens horas antes da partida contra o Operário pela 5ª rodada da Série B. E desde então, ele não entra em campo, pois está em tratamento médico. Já o volante Matheus Barbosa está fora dos jogos desde a partida diante do Brasil de Pelotas pela 9ª rodada. Segundo a Raposa, ele está com desgaste muscular e vinha fazendo trabalho interno e agora voltará aos treinos com a equipe nos próximos dias. O que é certo é que para o jogo do próximo sábado, diante do Avaí no Mineirão, os dois ainda são desfalques. Fica, portanto, a expectativa para o retorno dos atletas na rodada seguinte. E a gente torce, então, por uma boa recuperação do volante Matheus Barbosa e do Eduardo Brock, que eles possam voltar bem e ajudar a equipe, não é mesmo, pessoal? E agora vamos mudar de assunto aqui novamente. O Cruzeiro e o lateral direito Edilson participaram nesta quarta-feira de audiência de conciliação na Justiça do Trabalho e não chegaram a um acordo referente às propostas apresentadas. Segundo consta na ata da audiência, o Cruzeiro ofereceu o pagamento de R$ 5.393.332 milhões de reais, divididos em 53 parcelas, a serem pagas a partir de janeiro de 2022.
Portanto, a proposta não foi aceita pela defesa de Edilson, que propôs o pagamento do valor líquido com a multa em um total que ultrapassam R$8 milhões de forma parcelada, sendo a primeira a partir de 30 dias após a homologação do acordo. Como não houve acordo e as propostas não foram aceitas, uma audiência de instrução foi marcada para o dia 27 de agosto. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu fico por aqui e eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas trazendo as últimas informações do Cruzeiro. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau! Valeu demais, Letícia, muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Torcida Azul, obrigado pela audiência, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos jogos do Cruzeiro, aqui, claro, na rádio mais cruzeirense e mais estrelada do Brasil. João, muito obrigado pela sua participação e volte sempre, hein? Grande abraço para você, garoto. Eu que agradeço, Matheus, foi um prazer. Agradeço também você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um debate. Sexta-feira, né, tem nova edição do Resenha, então a gente não tratou hoje, claro, do próximo confronto contra o Avaí no final de semana, mas o Cruzeiro vai tendo aí uma semana de trabalho importante, né? Importante que a gente termine a nossa participação enfatizando isso. Nessa sequência de jogos aí o Mozart ainda não teve um tempo significativo com os jogadores na Toca da Raposa, vai poder testar ideias fora do espaço do jogo, testar, né, efetivamente nos treinamentos, e vamos torcer para ver coisa boa disso, né? Acho que é importante. O Cruzeiro tem uma tabela acessível, né? A gente gosta de dizer, não se conhece muitos adversários da Série B, a competição é nivelada por baixo, mas acho que há diferença de estágio, sim. O Avaí até é um adversário perigoso, acho que tem condições aí, sim, de pleitear uma briga pelo acesso, mas o Cruzeiro vem de 4 jogos sem perder, né? Ainda que não venha vencendo jogos, com atuações que passam perto da vitória. Contra o Botafogo, a vitória acabou escapando ali numa vacilada do Giovani na reta final da partida. Então acho que o Cruzeiro tem condições de buscar essa vitória, tem condições de reagir, ainda dá tempo, né? A gente sabe que precisa de emendar aí uma sequência de 3, 4 vitórias para entrar nessa briga, mas o Cruzeiro tem caminhos para isso e vai ganhando corpo com o elenco, né? Agora sim com peças que foram chegando, qualificando o time, o Rodolfo, o Elton Nem, o retorno do Marcelo Moreno. Tô confiante, acho que a gente vai buscar aí essa recuperação nas próximas rodadas e esse é o meu desejo, e claro, tenho certeza que você que nos escuta também. Deixo então o meu abraço a todos, agradeço você, Matheus, mais uma vez, a você também que nos escutou no programa de hoje e até a próxima. Valeu, galera, tamo junto até o próximo Resenha, claro, aqui na Rádio 5 Estrelas. Tchau! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.